O Brasil, cara, é uma máquina de produtores musicais. Uma máquina de produtores musicais. Cada produtor de funk que você vê é um produtor de música eletrônica. Muitas vezes ele tá num cenário que muitas vezes a sociedade não deixa ele evoluir. Aliás, a Anitta dizia uma coisa que é muito interessante, que é, se vocês querem que o funk fale de outros temas, deem mais, façam mais investimento nas favelas e nas zonas periféricas, e essas pessoas vão poder ser educadas e poder estudar e poder pensar noutros temas que não o tráfico, a ostentação ou o sexo. Um amigo meu começou a produzir, um amigo meu de escola, e a gente tinha um celular que era um MP5, celular pirata, muitas vezes com fabricação chinesa, que chegava pra gente, que era muito barato, que tinha uma guitarra atrás e tinha um som, tipo assim, muito interessante. Só que ele tinha um alto-falante desse tamanho, eu vou mostrar pra vocês, é um alto-falante gigante. E eu cresci com eu e os meus amigos de escola batalhando de funk. Quem tinha um funk mais alto? Porque a gente colocava os dois celulares aqui e a gente disputava, coisa de criança, sabe? Isso acoplado a um ritmo marcado e percussivo como o funk, com as melodias que diria que são muito marcantes, né? São muito catchy, faz com que todo o pacote do funk seja um tipo de som muito fácil de assimilar e de ouvir e de gostar. Então eu não sou da pessoa que mora na favela, minha família é pobre e foi pra morar num lugar longe do centro. Então eu sou de uma cena que é muitas vezes ligada à internet, muitas vezes ligada a isso, mas os meus amigos produtores de funk, de som de cloud, tinham números exacerbados, assim, que se a gente olhava assim, falava, meu Deus do céu. Para nós, ouvir português do Brasil é muito mais normal e muito mais corrente do que vocês ouvirem português de Portugal, não é? Tipo, vocês não entendem com a mesma clareza que nós entendemos. Agora que estás aqui a estagiar para tomar o lugar do Castro, tens que fazer a pergunta que já foste ao Castro. qual foi no teu desenvolvimento, quais foram os teus contactos com a cultura portuguesa, avó? Eu acho que o futebol. Okay. Sério? O futebol português é Cristiano Ronaldo, os grandes ídolos de Portugal. Anis. Eu acho que um pouco da culinária, com certeza. Mas você falou também que... Bacalhau. Ok. Mas algum prato de bacalhau específico? Ou bacalhau, não, assim, bacalhau. Mas tem bacalhau em Belo Horizonte? Tem, é muito caro, porque a gente não tem mar, mas é um prato típico, por exemplo, da Semana Santa, né? Então, a gente é acostumado a comer na Semana Santa, nos dias que não podem comer carne da Igreja Católica. Tá ligado, sim. A gente tem, pelo menos as pessoas católicas, né? Tem esse costume. Como a minha família é mais católica, eu sempre tive bacalhau e meu pai sempre falou, tipo assim, bacalhau de Portugal, quando você for lá, você tem que comer o bacalhau, porque ali... Aposto que ainda não comeu. Já comeu? Eu comi. Eu não lembro, eu acho que foi em Lisboa, que eu tava lá. E realmente muito bom. Não, sem dúvida. É muito bom. Mas espera aí, porque o Vítor falou também de outra coisa quando nós estávamos no carro, que é tipo a arquitetura de Belo Horizonte é muito semelhante, não é? Não de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais. Porque sim. Os circuitos turísticos de Minas Gerais são ligados a Ouro Preto, que era o lugar de extração de ouro do Brasil. Então, a gente tem a estrada da família real, que era onde os portugueses iam Os portugueses e os moradores faziam toda a estrada, porque Ouro Preto, eu não sei ao certo, mas até onde eu aprendi na escola, é que Ouro Preto foi a primeira capital, uma das primeiras capitais econômicas, por causa da extração de ouro. E então eles precisavam trazer, tanto levar o ouro para o porto, mas também passar para o Rio de Janeiro. Então, em Minas Gerais, as estradas foram começando a surgir tanto as ferrovias para poder fazer esse transporte, mas também as estradas. Então, tanto nessa estrada real, a arquitetura é muito portuguesa, e em Ouro Preto a arquitetura é muito portuguesa.
E eu, em Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, mas no último bairro de Belo Horizonte, o lugar mais afastado. Como é que se chama? Chama-se... Eu cresci no Canaã. Hoje eu mudei, mas Canaã. eu cresci no Canaã, que é o último bairro da região norte de Belo Horizonte, que é divisa com uma cidade que chama Santa Luzia, que também faz parte da Estrada Real. Então, muitas vezes quando eu estava em Lisboa, quando eu estava aqui, eu reparei na arquitetura e falei, caramba, parece muito. E realmente parece bastante. Ouro Preto, eu até estava conversando com o John, que é o meu sócio, que quando eu estava em Lisboa, eu me senti em Ouro Preto, por causa da arquitetura, a igreja no topo, um lugar mais alto, um lugar um pouco mais frio, principalmente porque teve a imigração portuguesa também. Entendeu? Uma lição de história. Como podem ver, não está cá o Castro e por isso interessa como começa. Será desinteressante quando acabar. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. Já o mencionei e repito, nós temos, mais uma vez, por motivos superiores a nós. O Castro, semana passada, esteve a fazer as manhãs da Mega Hits, com tanto sucesso que agora está na Power 105 a fazer as manhãs de Nova York. É assim? Há quem suba na vida e o nosso amigo é muito ambicioso. E, portanto, o meu nome, como talvez saibam, é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita, Victor, com o projeto Vó. Victor, é um projeto? O Victor é o meu nome e o Vó é o projeto que eu faço música, trabalho sendo DJ, e graças a Deus tendo a oportunidade de estar aqui. As pessoas que carregaram sabem quem tu és, não te preocupes. E à minha esquerda, Tiago Torres, e provavelmente para alguns que podem conhecer ou não, Torres, cofundador da 23. ou Áudio TT. Áudio TT é só para quem sabe mesmo lá no fundo. Também o Bessa, sabem que, como diziam os Mind the Gap, o Bessa também foi para Nova York e, portanto, desta vez atrás da câmara temos Francisca Cunha. Francisco Cunha, A.K.A. Noia. a.k.a. uma Ben. Uma beta em negação. Sim, confirma-se. A.k.a. Noia, precisamente. Sim, lá está. Temos aqui o Tiago para conversar connosco, temos aqui o Vor para conversar connosco. Vocês provavelmente já ouviram músicas do Vor. Eu até vou pôr na pós-produção o suficiente para não levar strike do YouTube, que este mês vamos fazer para aí 40 paus. No mês de sempre, esta brincadeira. Muito obrigado a toda a gente que deixa like. Muito obrigado a toda a gente que comenta. Muito obrigado à pessoa que comentou o episódio passado a dizer que tínhamos que pôr as hienas do Rei Leão para não sentirem saudades do Castro, que é precisamente o que irá acontecer a partir deste momento. Muito obrigado a quem subscreve o Patreon e a quem subscrever no futuro. Hoje estamos numa de agradecimentos porque é de amor. Eu quero interpelar-te, Vor, com uma história pessoal, permites-me? Claro. Em 2014 eu estava num dos países mais conservadores, talvez do mundo, pronto, mas certamente da Europa. Estava na Hungria, num sítio que se chama Instant, que é... Já foste lá? Não. Pronto, há bares na Hungria, especificamente em Budapeste, que são antigos edifícios de administração estatal comunista e que são gigantes, têm imensas salas. Eles transformaram aquilo em bares que até funcionam quase numa lógica 24/7. E aquilo tinha para aí 36 salas. Eu descubro a maior sala, que é nas traseiras. Já estava, aquilo era para aí um domingo, estava tudo vazio, exceto essa sala. Essa sala, que levava para aí 300 pessoas, estava apinhada e estava a passar funk. De Kenner, os cria da VIP vai de Kenner. 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi, Ciclone, bigode. Aquelas pessoas não faziam ideia do que estava ali a ser dito, ok? Mas estava a ouvir ali, era para aí baile de favela, não tenho a certeza, não é para confiar. E estavam a sentir, estavam a dançar, pronto, como se dançaria cá em Portugal, como eu já tinha visto pessoas cá em Portugal, mas cá nós compreendemos a língua, temos uma noção diferente do que é. E esse tipo de experiências mais
a popularidade de artistas a serem samplados como o Moacir Santos, até como todas as versões já foram feitas da Garota de Ipanema, levam-me a crer que há qualquer entidade da cultura brasileira, particularmente musical, mas da cultura brasileira no geral, que comunica com o mundo, comunica com quase todos os seres humanos. Consegues dar-me pistas para escrutinar este mistério? Se eu soubesse, eu acho que eu ia encontrar o pote de ouro. Eu também estou correndo atrás desse segredo. Espero um dia encontrar para poder expandir até a minha própria música. Mas, cara, eu acho que... Eu também não sei muito explicar. Nessa turnê na Europa, eu fico muito feliz porque eu tenho tocado em lugares como a Polônia, tenho tocado em lugares como Dublin, tocado em lugares como... que eu toquei em Dortmund também, que são lugares que muitas vezes tem um público majoritariamente que não fala a língua portuguesa. E esse público realmente se identificou, é um público que gosta bastante da música. E eu acho que muitas vezes pelo ritmo, muitas vezes pelas harmonias também, porque por mais que o funk ele seja muito percussivo, ele também, as harmonias dele são de uma escala que em muitas músicas do mundo são interpretadas de uma escala diferente. Por exemplo, a escala árabe tem uma escala mais dissonante, as escalas das músicas mais orientais também tem escalas que têm notas não tão convencionais. O jazz também aproveita muito disso na hora de fazer os trítonos. E eu acredito que cada cultura interpreta o baile funk de uma forma diferente. Mas, no meu caso específico, mas também a música brasileira e eu acho que muitas vezes ligado também ao imaginário das pessoas que tem sobre o Brasil. A gente carrega essa carga que muitas vezes é muito positiva, principalmente do turismo, da cultura brasileira, dos artistas brasileiros que saíram e puderam passar um pouco sobre a cultura. Então, eu também não sei muito também o motivo pelo qual cada pessoa se identifica, mas ver muita gente de outros lugares que muitas vezes não estão acostumados com uma música que muitas vezes não chega e talvez esteja chegando pela primeira vez, como eu ouvi algumas pessoas me falando, é muito legal. E eu acho que isso é bastante legal. Eu também não sei explicar se é uma força energética ou alguma coisa assim, mas que é interessante, é bem interessante, cara. Sim. É um ritmo que é contagiante, não é? É um ritmo bem quentinho. Não é? Mas não estamos a falar só do funk. Sim, mas no caso do funk eu acho que é um bocado isso, né? Tipo, é um ritmo muito contagiante. Mesmo que tu não saibas dançar aquilo, tu vais querer mexer tipo ali o ombrinho, né? Tipo, coçar a barba. Ou coçar a barba. Ele está a dizer isto porque durante o teu set eu fiz um vídeo dele em que tipo, ele estava só tipo assim, coçar a barba. Descodificando o funk. Mas durante tipo assim uns largos segundos. É um degustador. E eu mandei para um grupo que nós temos todos, inclusive o Castro está lá. E os nossos amigos estavam todos a comentar isso. Mas eu acho que, voltando à conversa, eu acho que o ritmo é muito contagiante, mesmo que não pode não entender a letra. E aliás, eu acho que tem aqui outra variante, que é a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal é que o português do Brasil é muito mais cantado, muito mais musical. E isso faz com que isso acoplado a um ritmo marcado e percussivo como o funk, com as melodias que diria que são muito marcantes, né? São muito catchy, faz com que todo o pacote do funk seja um tipo de som muito fácil de assimilar e de ouvir e de gostar. Não é muito difícil gostar de funk. Com a música certa, com da época certa, principalmente funk carioca, que é tipo mais, né? Tipo mais leve, vamos dizer assim. Acaba por ser bem mais fácil gostar. Eu acho que é por isso que o funk acabou por internacionalizar dessa forma, obviamente com todos os agentes que vieram para a Europa, sei lá, MC Bin Laden, a própria Anitta, todos os outros que ultimamente têm feito tours na Europa. Eu acho que faz com que o funk seja um ritmo que, por mais que não se entenda a letra, as pessoas acabam por gostar, não é? Sim, acho que é um pouco isso. Eu também concordo com você. Eu acho que o ritmo, ele realmente é principalmente quando a gente trabalha dentro da música eletrônica, porque por mais que o funk ele seja muito percussivo, ele
é um ritmo produzido dentro de uma DAW, né? De um programa de música eletrônica. Então, eu como produtor de funk, pesquisando e trabalhando com os amigos, porque eu gosto muito de outros estilos musicais, gosto de house, gosto de grime e de vários outros estilos, e aprendendo a produzir esses estilos primeiro, muitas vezes, depois produzindo funk, eu entendi que o funk, ele muitas vezes ele é pensado de uma forma como uma reprodução da música real, que não passa pelos... Ele é música eletrônica, mas ele não passa pelos crivos estéticos e padrões da música eletrônica. Ele é feito dentro de um programa, mas como os artistas muitas vezes trabalham com atabaque, trabalham com instrumentos como sanfona, flauta, pontos que são samples, é sempre imaginado de uma forma percussiva. Sim. Então, eu acredito que a forma de se pensar a construção do funk, e principalmente dos beats do funk, ela é uma forma mais de uma tentativa de uma reprodução de um instrumento real com um volume mais alto para sound system. Então, quando a gente escuta no fone de ouvido, muitas vezes, e quando a música é exportada, muitas vezes a música não segue alguns padrões para fone de ouvido, ou muitas vezes para alguns outros estilos musicais. Sim. Mas é porque os artistas, os principais produtores de funk, de baile de favela, muitas vezes eles têm ou sound systems para poder produzir, eles escutam no sound system que eles produzem, e cada sound system tem um tipo de som, cada sound system tem um tipo de alto-falante, e isso tem as variedades, e também a questão do fone de ouvido. Cada fone de ouvido, e principalmente a gente que as pessoas que vêm de um lado mais periférico, a gente que não tem tantas condições para poder comprar um fone de ouvido um pouco melhor, tem essa diferenciação de fone de ouvido que é um pouco... Cada pessoa produz com o que consegue produzir. Então tem essa variante de monitores de áudio. Então muitas vezes é essa diferença. Essa discrepância bem grande. Tem muitos sons que a gente às vezes toca, até inclusive aqui em alguns clubes, que estão bem saturadões, né? Que é saturadões. Tipo, não dá para sequer tipo, baixar o ganho do canal. Tá? Se baixa o ganho do canal, está a baixar a música toda. Que ele está tão comprimido, está tão saturado ali que é bem Mas difícil. Muitas vezes é porque o produtor produziu com um fone de ouvido. iPhone, né? Tipo, ele imaginou, tipo assim, ele imaginou uma música para sound system no fone de ouvido. Então, muitas vezes, as pessoas que infelizmente vêm numa periferia, elas não têm uma escola de produção para poder indicar para qual estilo musical você tem que fazer seu som. Então, muitas vezes, por exemplo, eu quero fazer um grime que vai ser tocado numa festa, mas eu só tenho um fone de ouvido de R$15. Como é que eu vou ter uma percepção de uma execução desse som num sound system? Eu não tenho muito acesso a um sound system para poder produzir um monitor de áudio. Foi o meu caso quando eu comecei a produzir. E foi assim que eu, aos poucos, fui conseguindo tentativa e erro. Mas o interessante também é que, tipo assim, o que acontece também é que, ao mesmo tempo que esses sons são produzidos muitas vezes em equipamentos mais simples, eles também funcionam em equipamentos mais simples para quem tem fones de ouvidos mais simples. Então, por exemplo, se você está ouvindo... Às vezes o funk ele não vai bater bem num sound system de uma festa, de uma boate. Mas com um escutador de AirPod que está na rua, ele vai ter uma experiência de sound system para fone de ouvido. Então, quem tem saudade muitas vezes de um evento de clube, um evento de festa, e que muitas vezes não vai, consegue ter essa experiência também. Muitas vezes não é uma experiência pensada, o artista não está pensando em fazer isso. Mas é um efeito colateral que a gente tem, que muitas vezes ajuda pro funk, principalmente nesse cotidiano que a gente já tem, tipo assim, que tá tudo muito corrido, que tá todo mundo de fone de ouvido, e muitas vezes a gente não tem tempo para poder ir numa festa. A gente tá trabalhando, muitas vezes a gente tá estudando, e às vezes a gente gosta de ouvir funk, a gente gosta de lembrar os momentos felizes com nossos amigos. Então isso também, eu acho que é interessante, esse efeito colateral que causa também. Muito interessante. Esta abordagem isto é um tipo de abordagem que nós aqui não temos tanto acesso e que acaba por ser. Mas também tu vês muitas estéticas, não só musicais, mas musicais principalmente condicionadas pelos meios de produção. Sim, não? claro que sim. Acaba por ser, também tens bastantes vertentes do hip hop ou da música eletrónica que ainda disse. Tu falaste agora de uma coisa que é de facto um dos dados mais engraçados que eu sei sobre funk. Sim. Não me lembro do nome da música, mas é um dos maiores hits, baile funk.
que sampla, acho que é Barra, aquela flauta. É Bom Tantã. Eu quando ouvi aquilo a primeira vez, eu fiquei, isto é genial. Eu na altura fiz um edit em que eu peguei tipo na frase da música do Bach e tipo fiz uma long intro e depois ele começava mas tipo eu até toquei isso numa vez numa festa, eu acho que ninguém estava à espera, foi assim que eu comecei o set e começou com a flautinha, tipo toda a gente a olhar para mim, tipo tem uma flautinha aqui, tipo, e de repente ele dá a virada na altura em que o Bom Tantã estava a bater e foi assim uma experiência mesmo interessante e isso isso foi um ensinamento que eu tive na altura, até quando estive no Brasil e estive a trocar experiências com alguns produtores de funk e tudo mais. É que nós temos a ideia errada de que um produtor de funk só ouve funk. Sim. E não é nada disso. Tipo, tem, sei lá, eu lembro de falar com a MC Carol, por exemplo, e ela dizer que tipo, ouvia Nina Simone, ouvia jazz, ouvia música francesa, havia uma série de outros estilos musicais que não tinham nada a ver com funk, inclusive tipo, conheci por exemplo o DJ Corvina, dizia que gostava muito de hip hop e de rap e de beats de rap, que são, embora tenham alguma afinidade pelo pressuposto que esse tipo de música tem, não tem nada a ver com, não é, tipo, com a base musical, né? Ou com a forma como essa música resulta. E isso, e obviamente que o Bom Bom Tantã foi um excelente exemplo disso. Como é que uma pessoa que mora numa zona periférica sampla uma linha de flauta de Bach e coloca tipo como provavelmente dos maiores hits esse ano e durante os anos que vieram do funk brasileiro no Brasil e no mundo inteiro, né? Tipo, e isso é obviamente uma chapada tipo para todas as pessoas, brasileiros ou não, que acham que o funk não é música, ou que o funk tem menos capacidade de se encaixar como um género musical da música tradicional brasileira, né? Aliás, a Anitta dizia uma coisa que é muito interessante, que é se vocês querem que o funk fale de outros temas, deem mais façam mais investimento nas favelas e nas zonas periféricas, e essas pessoas vão poder ser educadas e poder estudar e poder pensar noutros temas que não o tráfico, a ostentação ou o sexo, ou todos esses temas que são abordados nas músicas de funk. E isso acoplado toda esta descrição de géneros e influências musicais que influenciam os produtores e os MCs de funk, fazem com que o próprio género musical consiga elevar-se tipo a outros níveis, né? Tipo sem querer ser preconceituoso, né? Tipo, mas ao nível do jazz, ou que são sempre ditos como um tipo de género de música muito mais e não quero dizer evoluídos, mas que por norma estão associados a outro tipo de estruturas sociais e tudo mais, porque juntou uma componente social de origem muito forte com uma densidade artística relevante. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é obviamente não sendo brasileiro e não tendo nascido do Brasil e não vivenciar todas essas coisas, não me dão a mim nunca a propriedade para poder falar muito disso, e por isso é que eu procuro também estudar muito esse lado, partilhar. Adoro tipo quando o Vítor partilha este tipo de conhecimentos comigo, o Vítor e outros produtores e tudo mais. Eu estou sempre à procura disso e gosto sempre de mostrar esse lado mais social e toda a parte que vai estar atrás das cortinas do funk, porque o funk não é só a música que nós ouvimos no sound system, né? Ou tipo nas colunas. Tem toda a componente social e cultural que faz com que isso seja muito maior e seja, eu até acho que é um marcador de tendência tipo no Brasil e que acaba por ser no mundo, não é? A forma como hoje em dia a música pop é marcada pelo funk, não é? Então, tipo, eu acho que a Anitta e a Ludmilla e todos esses outros artistas que acabam por fazer parcerias com o Snoop Dogg ou com o Future, né? O Future lançou na altura até um sample, né? Não, ele usou eu acho que foi do Bom Bom Tantã. Ele fez uma versão do Bom Tantã.
fez uma versão de Bumbum. E lançou como som original. O Drake fez uma versão do Kevin O'Chris. Vai, rebola para o pai. Você lembra? Tipo, ele a falar. Não, mas é tipo isso, todas essas coisas fazem. Quer dizer, tipo, qual é, além do funk, eu acho que me lembro provavelmente do reggaeton como sendo um estilo que submergiu tipo ao nível da pop e que hoje ainda está no que as pessoas chamam os 100 mais ouvidos da Billboard, né? Mas isso foi meio que aconteceu com o samba na altura. O samba quando surgiu também não era tão aceite e agora é considerado uma das músicas institucionais do Brasil. Sim, da mesma forma que o funk desceu da favela para a cidade, o funk também fez a mesma coisa, né? Tipo, hoje em dia o funk já é aceito na cidade. Quando diz na cidade, é mais nos centros urbanos fora das periferias e tipo. Sim, é? Esse funk mais pop, ele já é um dos padrões de música pop brasileira. Aceito, né? Tipo... Acho que funk, pagode também tem um bom uso dentro da música brasileira. Então acho que o funk ele conseguiu entrar nesse lado também, da música pop, principalmente. A gente tem artistas como Glória Groove, Pablo Vittar, a própria Anitta, também trabalhando dentro dessa estética do funk junto com o pop. E isso é muito forte, principalmente dentro da música pop brasileira. Mas, por exemplo, isso é uma questão que eu tenho. Por exemplo, o pagode, o forró, esses géneros musicais tiveram o preconceito que o funk teve? Eu acho que os preconceitos são diferentes. Por exemplo, é aquilo que eu te falei, tipo assim, a minha visão sobre o assunto. Mas, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, o forró, ele tem um preconceito muito mais ligado às pessoas que vêm do interior, que muitas vezes são pessoas mais simples. Porque, por exemplo, Minas Gerais também tem uma cena de forró muito grande, assim como Espírito Santo. São 2 cidades do sudeste do Brasil também, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, que também tem essa cena de forró. São Paulo também tem uma cena de forró muito grande, principalmente pelos nordestinos que saíram do interior do Nordeste do Brasil para poder ir para São Paulo, para poder trabalhar e construir a cidade. Então eu vejo que o forró, ele também sofreu esse preconceito há um tempo atrás. Hoje um pouco menos, porque ele já entra meio que junto com a música popular brasileira. Só que alguns gêneros de forró, assim como alguns gêneros de funk, eles não são tão vistos com bom olhar. Ainda existem uns forrós de risca-faca. Eu posso definir assim, talvez não seja um termo mais técnico. Acho que o termo técnico de referir que eu posso falar é o forró eletrônico, que são forrós de teclado, muitas vezes ligados a cenas de bares. Por exemplo, Belo Horizonte é um lugar onde tem mais bares no Brasil. A gente não tem praia, então a gente tem que beber para poder se divertir. Essa é a cena que a gente tem para poder se divertir. Então Belo Horizonte é um lugar onde tem muitos bares. E os músicos que trabalham nesses bares, músicos de apresentação de bares, costumam ser músicos de forró. Mas são forrós com teclados eletrônicos, que é uma espécie de sanfona. Eles usam para poder simular a sanfona aqui, mas também tem os loops. Porque as empresas fabricantes de teclado colocam os loops, por exemplo, um loop de baião, que é um subgênero do forró, ou um loop de shot, já pré-pronto para poder fazer a apresentação. Mas faz-te uma sanfona? O que é sanfona? Sanfona, um acordeon. Okay. É um acordeon. Um instrumento... Então, é como se você tivesse a bateria do forró tocando e o músico, ele só faz a apresentação do acordeon num teclado eletrônico. Isso é muito grande. Por exemplo, eu não sei se vocês vocês receberam aqui o piseiro, esses gêneros que vêm do Brasil, mais ligados. Então, são gêneros muito grandes que estão em alta ascensão no Brasil. Piseiro, a rocha, são gêneros mais do interior. Pois eu acho que chegou aí, mas não sei se estará numa categoria semelhante ao sertanejo. O sertanejo, eu acho que ele não respeita muito isso, porque o sertanejo, ele ainda acaba sendo um pouco mais... Eu vou tentar dizer, tipo assim, na minha percepção, ele é um pouco mais elitizado, porque muitas vezes ele é patrocinado, os grandes artistas de sertanejo, pelo que a gente sabe, as pessoas que têm muitas terras no Brasil.
para produção de Fazendeiros, soja, fazendeiros. Mas assim é uma origem de um momento rural, mas de uma elite nesse ambiente rural. Depende. Eu acho que porque no Brasil o ritmo mais popular do Brasil, em alguns lugares, acho que talvez só no Rio de Janeiro, é o sertanejo. Então o sertanejo eu acho que é a música pop mais forte que a gente tem no Brasil. Por mais que o funk ele seja mais exportado, dentro do Brasil, como música popular, o sertanejo ele é muito forte. Está muito legitimado. Muito legitimado. A gente consegue, por exemplo, pegar na internet entrevistas, por exemplo, da empresária da Anitta ou algumas pessoas ligadas ao pop falando da dificuldade que foi pro pop brasileiro com o funk ser tocado nas rádios. Porque muitas vezes essas rádios são ligadas a latifundiários do Brasil, que investem somente no sertanejo. Então, a música pop no Brasil também tem pouco espaço em determinadas questões, porque o sertanejo ele é muito forte. A origem do sertanejo é o opressor, ouviram aqui em primeira mão. Nós não gostamos da opressão. O sertanejo ele é muito forte. Não, manda vir. Uma dupla de sertanejo. Mas a origem do sertanejo é muito simples, cara. Muito simples. Eu tenho até alguns amigos. O sertanejo não é um gênero que eu conheço muito, mas conversando com alguns amigos que conhecem um pouco mais, a gente até conversa sobre isso, porque o sertanejo também, muita parte das pessoas que cantam sertanejo, principalmente esses mais pop, são bem bolsonaristas. E muitas vezes a gente conversa, porque a gente que é de lugares que são mais rurais, Belo Horizonte, eu sou de uma família que vem do interior do Brasil, de pequenos não latifundiários, mas pequenos, pessoas que têm poucas terras, um lotezinho numa roça, entendeu? Uma rocinha. Então a gente tem contato com um sertanejo real, sertanejo raiz, um sertanejo de roça, sertanejo de viola, sendo tocado num lugar muito rural, por pessoas muito pobres, artistas negros, artistas indígenas, a gente tem vários isso. Só que no Brasil, o sertanejo ele é muito pop e som de latifundiário. Quem tem mais dinheiro no Brasil são os latifundiários, vendedores de soja, vendedores de gado. Então, esses latifundiários, eles compram as rádios para poder fazer o sertanejo ser mais pop. Então, dentro do Brasil, a música pop mais forte, na minha visão, é o sertanejo. Não faria ideia que assim eu associava a essa mesma ruralidade, mas isso acaba por desencantar tudo num ponto que não é das lutas de poder e de legitimação, porque falavas-me de quase do forró e do pagode não serem tão uma ameaça ao status quo industrial, porque são rurais, por contraposto ao funk, que é mais urbano. E aí há um contacto direto de uma experiência que até é uma experiência mais dura em termos da criminalidade e mesmo da diversidade de experiências que é possível obter e transmitir, que não é necessariamente agradável a quem controla a verdade, a doxa num determinado campo cultural. Isso é muito interessante, e eu associava ao sertanejo por ignorância, também é uma via... Não, cara, tipo assim, aquilo, a gente também tem músicos de sertanejo que também respeitam essa ideia que você tem. São mais simples, numa realidade mais simples, muitas vezes ligado à moda de viola, que é um sertanejo menos pop, mas ligado ao uso do instrumento da viola caipira, muitas vezes a gaita. Mas, para você ter ideia, eu sou é mais tipo country. Exatamente. Ele segue a linha do country music. Mas eu sou como eu venho de uma família mais pobre, rural também mais pobre, eu vejo que no interior mais pobre, o piseiro, esse forró eletrônico, e essa mistura de forró eletrônico com sertanejo é uma contrapartida, porque são músicos mais pobres, não são latifundiários, são pessoas que muitas vezes vêm do Nordeste do Brasil, o interior do Nordeste do Brasil, porque aí pega o interior de Minas Gerais, o interior do Nordeste do Brasil, todo o pedaço que é o interior do Brasil, porque o Brasil é um país grande e que muitas vezes é um país rural, o Brasil é um grande país rural. Então, esses ritmos, eles são mais populares, porque até na forma, tipo assim, da apresentação, esses músicos sertanejos do pop, as bandas são enormes, tem dançarinos.
Agora, no piseiro, é um cantão e um teclado. E acabou, né? Então, é um artifício que a tecnologia deu para poder também ter uma apresentação musical mais simples. Eu já vi até algumas semelhanças com o pessoal que produz dancehall e que tem esses loops de bateria junto e que cantam junto com o teclado. Então, acho que é mais ou menos por aí. Pela facilidade também. Outro fato interessante é que as grandes montadoras de teclado ganham muito dinheiro e trabalham muito no Brasil por causa disso, por causa dessa cena forte de músicos de teclado. Então, por exemplo, eu que trabalho com hip hop, trabalho com funk, tenho alguns equipamentos que eu sonho em comprar e até converso com alguns amigos meus, sei lá, de alguns lugares mais afastados da Europa ou de alguns lugares. Alguns equipamentos chegam primeiro no Brasil porque o estoque de teclados da Roland, da Yamaha é maior para o Brasil para poder suprir essa demanda e junto vai um sample de hip hop, entendeu? Junto. Claro. Então a gente tem, não é muitos, mas a gente chega a se acertar. Mas isso acontece. Okay. Mas olha, deixa-me te fazer uma pergunta que eu acho que já li isso em algum lugar, que é os pardões de som do Megatron, né? Aqueles pardões tipo iluminados, tipo, muito usados nas periferias de São Paulo, e eu li em algum lugar que eles foram primeiramente utilizados no sertanejo e nos bailes de sertanejo ou pagode no interior do Brasil. Isso é verdade? Olha, a minha percepção também. Eu porque li tudo isso. que eu falo eu não tenho um estudo acadêmico, eu não sou formado, mas a minha percepção de pesquisa musical e vivência no Brasil. Claro. Que é muito mais válida do que a nossa, né? Do que a nossa, do que muitos académicos, não te preocupes. Mas, sim, cara, o som do funk, principalmente o funk fora do Rio de Janeiro, porque quando a gente analisa o funk do Rio de Janeiro, a gente sempre tem aquela imagem da Furacão 2000 com aqueles paredões enormes num baile de favela enorme. Sim, que ainda meio que são assim, né? Tipo, que ainda são assim. Os bailes do Rio de Janeiro assim também respeitam essa regra. São Paulo veio depois e Minas Gerais, a gente tá acompanhando São Paulo, a gente também veio depois em relação de construção de funk. Tem algumas coisas que surgiram na mesma época, mas em questão de poder econômico e de exportação e tudo que acontece, são cidades muito maiores, né? Então, a cena de funk de São Paulo e do funk de Belo Horizonte, em alguns aspectos, estão ligados ao som automotivo. Porque no Rio de Janeiro, os paredões são dentro dos clubes. Os grandes bailes, os clássicos da Furacão 2000, quando a gente assiste os DVDs, o que a gente sempre recebeu, são dentro de um clube, dentro de uma boate, com um artista cantando. Agora passou para os bailes de favela, num lugar maior. Mas é sempre um espaço e o paredão ele já é da comunidade. Em São Paulo e Belo Horizonte, os paredões, quando começou os bailes, eles eram feitos com vários carros, tocando som sincados no mesmo cabo. Eles arrumavam um jeito de sincar todos os carros com o porta-mala todo cheio de som, e isso era o paredão. Então, eu, por exemplo, fui criado dentro do cenário de funk automotivo. A maioria dos meus amigos também produtores de funk de São Paulo também foram criados dentro desse cenário de funk automotivo. E eu vejo que, por exemplo, agora eu vou falar do cenário mais de Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar rural, onde, não rural, mas com bastante terra rural, bastante coisa em volta, e que tem muitas caminhonetes, muitos carros com bastante espaço para trás para poder trabalhar na roça, para poder você levar algumas coisas, ou porque também as pessoas gostam desses carros maiores. E são os carros que têm mais espaço para poder montar um paredão de som. Então, é meio que por aí. Não é? Eu fiquei com essa ideia, eu achava que eu gostava de confirmar com alguém que, pronto, tivesse um pouco mais de experiência do que eu. Sim. Porque isso é precisamente um facto de história engraçado dentro do funk, né? Tipo, haver uma ligação com outros géneros e de repente os donos desses sound systems, né? Dessas empresas de som, de repente terem que se virar também para o funk para vender o serviço deles, né? E de repente o funk também é tipo
uma parada que eles também estão associados, né? Já não sei só outros géneros mais outros géneros brasileiros, como o pagode ou o forró ou o sertanejo ou tudo mais. O funk, ele é um som de system, né? Eu Muito também demorei a alto. perceber isso, muito alto. Eu demorei a perceber isso, mas ele é um som de system, mas ele... O engraçado e o legal do funk é que ele não respeita só o som de system do paredão, ele respeita o som de system que ele é produzido. Sim. Então, por exemplo, os artistas de funk Por que acontece? No Brasil, esse cenário de carro tuning, de muitas vezes modificar o carro, colocar muito som no carro, ou fazer várias variações no carro para poder deixar o carro... Um estilo, né? As pessoas gostam, corta a mola dos carros para poder rebaixar os carros. Isso é muito comum. Então, a gente que mora em lugares mais periféricos assim, a gente vê muitos lugares, tipo assim, Joaquim Som. Aí você vai lá, tem várias cornetas assim de som, vários equipamentos de som, que muitas vezes o equipamento que o produtor de funk está produzindo não é em casa, é uma caixa feita com esses equipamentos de som. Então ele é feito naquilo ali. Então ele sabe aonde que vai bater, entendeu? Então, tipo assim... É um bagulho que é feito para poder... o resultado final. É como, tipo assim... Muitas vezes quando a gente produz para poder distribuir nas plataformas de streaming ou distribuir em certos lugares, a gente não tem que respeitar os padrões da plataforma, de volume, de normalização, para poder atingir um certo nível. O funk também é assim, mas muitas vezes ligado com equipamento. Então, ele respeita o equipamento que ele teve acesso para poder produzir, entendeu? Então, é interessante porque a experiência de ouvir um funk dentro de um carro do sistema de som automotivo é muito pessoal, né? Porque ele foi produzido por aquele tipo de coisa. Então, às vezes, quando eu recebo um amigo de fora, que muitas vezes vem do funk do Rio, ou do funk de São Paulo, eu falo assim, vamos dar um rolê de carro com algum amigo meu que eu sei que tem um som forte, pra poder sentir o impacto do funk de BH, que é muito ligado ao som de carro, cara. Pra poder falar aqui, você vai ouvir aonde eles produziram e ter a experiência completa do que é o funk real. Aí a pessoa muitas vezes entende, por exemplo... O funk de BH ele é mais minimalista e mais agudo, mas você tem que pensar que ele é feito para poder bater dentro de um som de carro que é um carro desse tamanho e que é muito abafado, porque a acústica do carro é um carro quadrado, então ele não pode ter muito médio. Os sons automotivos não tem muito médio. Então ele é um bagulho que é muito grave para você sentir o impacto daquele pulinho, aquela massagem, aquele porrada seca, sabe? É muito grave e muito agudo também para poder você mandar o som para longe. Com a janela aberta. Com a janela aberta. Então ele é para poder não matar a pessoa que tá no carro. E também, mas para poder o som vazar longe. Então, tipo assim, principalmente em baile, que são bailes abertos, por mais que igual em São Paulo, que é uma ruinha pequena, mas que é uma cena de baile aberto, o som precisa ir longe para poder você divulgar o baile, para poder todo mundo ouvir sua música. Então, ele respeita esses padrões, entendeu? É interessante, cara. Sabes que essa... Até por acaso já vi como é que é até um ponto de contenda, não é um tópico tão engraçado, mas é uma forma muito diferente de viver a cidade entre Portugal e Brasil, que é a música com volume alto na rua. Não que não existisse, em Portugal existe, e muita gente que tem feito comentários contra tem parte de um ponto de vista preconceituoso e xenófobo de alguma maneira, mas é muito comum ver pessoal a passar, por exemplo, com coluna JBL, né? A passar um funk, a passar música brasileira, assim, só andar na rua, olha, e se calhar é música das próprias pessoas e é a forma de divulgar. Sim, cara. Que é isso que estás a dizer, que existe mesmo essa cultura. Olha, está aqui a minha mesmo música, cultura, agora cara. leva a comunidade toda. Eu cresci pegando o ônibus voltando da escola com alguma pessoa no carro ouvindo um funk muito alto e vazando do fone, tipo, pim, pim. Tipo assim, às vezes eu penso, meu Deus, como é que essa pessoa tá conseguindo ouvir, tipo assim, com um fone muito alto. Mas faz parte da cultura, do ser cool dentro do funk, muitas vezes é isso. Carregar uma JBL aqui, sair de bicicleta, igual muitas vezes eu cresci, sabe? Quando eu era menor, eu aprendi a ouvir funk porque... um amigo meu começou a produzir, um amigo meu de escola, e a gente tinha um celular que era um MP5, MP6, sei lá, um celular celular pirata,
muitas vezes com fabricação chinesa, que chegava pra gente, que era muito barato, que tinha uma guitarra atrás e tinha um som, tipo assim, muito interessante. Só que ele tinha um alto-falante desse tamanho, eu vou mostrar pra vocês, é um alto-falante gigante. E eu cresci com eu e os meus amigos de escola batalhando de funk. Quem tinha um funk mais alto? Porque a gente colocava os 2 celulares aqui e a gente disputava, coisa de criança, sabe? Mas eu aprendi e conheci muitos dos funks, por exemplo, da Furacão 2000, mas principalmente dos funks do cenário automotivo, quando eu era menor, por causa dessas batalhas. A gente baixava, passava pro infravermelho, um pro outro, sabe? Tipo assim, eu consegui um funk porque a gente não tinha internet também. Nessa época eu não tinha internet nem computador. Mas o meu pai tinha ganhado do trabalho um celular. Vários celulares para poder... E a gente teve acesso a um celular, assim, esse celular, né? Então a gente pegava, tipo assim, lançou um funk do Rio Novo, assim. Aí eu ia lá e pedia, tem como você me passar via Bluetooth? Aí a gente fazia uma lista de funks, assim, e a gente batalhava, brincava, sabe? Era interessante. Quem tinha o som mais alto. Quem tinha o som mais alto. Quem tinha aquela que ninguém tinha, sabe? Sim. Foi aí que eu aprendi a ouvir funk. Você lembra que ano é que isso foi? Cara, eu tava na 5ª série, eu acho que por 2009, talvez. Eu era bem novinho. Na altura a Furacão já estava já tava forte. Nessa época, era a época dos aquecimentos. De Gebiano, principalmente. Mas uma questão que eu tenho que é a Furacão 2000 chegava a Belo Horizonte? Chegava. Mas havia bailes da Furacão 2000? Não. Eu não posso te falar se a Furacão não se apresentava, mas até onde eu sei, tipo assim, porque eu fui criado num outro lado de Belo Horizonte que não era muito central. A gente tinha um baile de funk consciente, que é o que eu te falei, funk mais automotivo e funk consciente. Então, a Furacão 2000 chegou pra mim pelos DVDs piratas. Entendeu? Porque a minha mãe trabalhava vendendo DVD pirata, copiando DVD, e a gente recebia, tipo, playlists, assim, tipo, top funks do Rio de Janeiro. Aí minha mãe copiava e a gente vendia. Então, muito do que eu aprendi sobre Furacão 2000, sobre funk dessa época mais antiga, era por causa desses DVDs. Porque o pessoal comprava muito DVD, né, pra ouvir. Tinha coleção, minha mãe tinha coleção de DVD, de sertanejo. Na verdade, não era um DVD pirata, era como se fosse uma compilação. Tipo assim, pegava uma música e colocava, sei lá, 100 hits do hip hop ou 100 hits do sertanejo num DVD com clipes aleatórios, assim. Era até bem engraçado. Mas era com clipes, vocês assistiam na televisão. Era com clipes, era com visual. As músicas ou era aleatório, estavas a dizer? Cara, muitas vezes aleatório. Tipo assim, muitas vezes outras músicas aleatório. Dos hip hops eram os clipes das músicas, mas o clipe do funk, muitas vezes clipes aleatórios. E os clipes, e a Furacão, os DVDs gravados. Então, essa foi a parte que eu conheci, a maior parte dos funks que eu conheci. Para quem não sabe, a Furacão 2000 foi um dos principais, né, promotores de funk no Brasil, desde os anos 90, na altura levado pela Verónica Costa e pelo Rómulo, e foi uma referência para toda a gente que viveu o funk e que cresceu com o funk e quem o funk influenciou, não é? Tipo, isto era só um parênteses. Eu estava a coçar a barba no teu set ao som. Sim, provavelmente um beat muito influenciado pela Furacão 2000, porque muitos dos teus sons era que eu fui pesquisar no Google a letra. Mas atenção, isso é uma questão que eu vou colocar, mas que eu já sei a resposta, que é o teu disco com o FBC, o baile, ele não é influenciado pelo funk carioca. Ele é influenciado pelo funk carioca, mas quando a gente estava pensando, a gente pensou muito na cena de funk consciente de Belo Horizonte. Os MCs de funk consciente. Porque igual eu estava conversando com o Thiago, em Belo Horizonte, quando teve o boom da Furacão 2000 e depois do boom da Furacão 2000, o funk passou pro tamborzão e pro proibidão, e o Rio de Janeiro teve uma linha de evolução diferente. Em Belo Horizonte, por ser uma cidade que a gente tem muita influência do soul, do funk norte-americano, tem dançarinos de funk, de soul norte-americano até hoje no centro da cidade, e que tem esse movimento black muito forte, a gente teve a cultura do funk consciente, que eram MCs de funk
locais cantando um discurso muitas vezes contando mais das histórias da favela, muitas vezes uma história bem real e como se fosse contando muitas vezes sobre assassinatos, sobre a questão da criminalidade, mas com um discurso bem consciente, sabe? Tentando conscientizar a gente. E Belo Horizonte teve essa cena muito forte. Eu cresci em Belo Horizonte com a cena de funk consciente. Eu fui criado, eu morei no Canaã, mas a minha família, quando eu era criança, eu morava numa região de Belo Horizonte chamada Vilarinho, que é uma das regiões principais de Belo Horizonte, mas é uma região periférica. Só que essa região tinha um dos maiores bailes de clube de Belo Horizonte, que era o baile da Vilarinho. E era um baile de funk consciente. MCs como MC Dodô, vários outros MCs que cantavam no baile da Vilarinho. Então era uma mistura meio que de hip hop com funk. Era uma ideia meio que eles importavam muito o Latin Freestyle, né? Que é uma vertente de eletro misturado com cantores latinos dos Estados Unidos da América Central, né, principalmente, e que a gente exportava muito, porque eram ritmos mais melódicos, assim. Então, Belo Horizonte é uma mistura tinha esse discurso consciente com esse lado mais melódico do Latin Freestyle. Sabes que eu durante muito... Eu não fazia ideia, pai, até 1 ano e meio, quando me apresentaram o teu álbum, esse álbum, precisamente o Wild, que existia algo chamado funk consciente. Foi um amigo nosso, o Earl, o Nelo, que me mandou, e ele mandou mesmo assim: olha, funk consciente, já ouviste? Eu, nem sabia que isso, nunca já tinha. Proibidão era um termo que já me tinha passado pelos ouvidos. Ostentação, que é mais de São Paulo, se não estou enganado. Sim. Não? Mas não fazia ideia de que existiam essas vertentes. Elas formam-se mais ou menos geograficamente, é isso? Funk consciente mais em Belo Horizonte, ostentação mais em São Paulo? Teve um cenário de funk consciente no Rio de Janeiro também. Em São Paulo, principalmente na região de Santos, da Baixada Santista, que é o berço do funk consciente, que chegou em Belo Horizonte e Belo Horizonte. São esses 3 polos. Mas principalmente a Baixada Santista e Belo Horizonte. São os 2 lugares onde o funk consciente é mais forte. Hoje em dia, em São Paulo, esse funk consciente ainda reside. Por exemplo, artistas como Neguinho do Cacheta, eles ainda adaptaram o som para uma vertente até mais tropical e mais dançante, mas que ainda mantém o funk consciente. Então, os MCs de funk ostentação de São Paulo, muitos deles foram passando para o funk consciente. E o começo do ostentação são MCs de funk consciente. E quando eles saíram da Baixada para poder ir para São Paulo, eles adaptaram o discurso para a ostentação. Eu acho engraçado ver essa tipificação consoante a temática, que não é muito comum na generalidade dos géneros musicais. Mas há mais. Tens o Proibidão, não é? Sim, tens o funk melódico, mais... Como é que se chama aquele funk mais romântico? É o melódico. O melódico, né? O melody, né? Melody funk. É porque o funk melody ele é exatamente uma adaptação do Latin Freestyle, né? Muito das músicas que são do funk melody são traduções do Latin Freestyle e interpretações. Mano, isso é uma história que o DJ Marlboro contava, que na época quando antes, ou seja, na altura em que o funk começou, no fim dos anos 80 e nos inícios dos anos 90 no Rio de Janeiro, e ele dizia que eles compravam muitos discos nos Estados Unidos de Miami Bass e que vinham com voz, né? Eram já hits nos Estados Unidos, e eles traziam para cá, ou seja, para o Brasil, e como os brasileiros não sabiam inglês, adaptavam as letras aos beats que estavam a ser tocados. E muitas das vezes esses artistas que faziam depois tour pelo Brasil chegavam ao Brasil e cantavam esses hits e ficavam muito chateados porque o pessoal cantava em português e não as versões originais. Sabes que eu já fiz parte de um movimento parecido com esse. Qual? Existe uma banda chamada Quinta do Bill. E Quinta do Bill. Aí tem história, hein? É rock celta. Nossa. Ok? Tem umas gaitas e não sei o quê. Ai, que interessante. E Quinta do Bill tem uma música que chama Estes são os filhos da nação.
Só que o Futebol Clube do Porto, já deves ter cruzado com essa instituição nas tuas andanças, uma vez lançou um CD em que os jogadores cantavam essa música, mas era, estes são os filhos do Dragão. Então em todos os concertos de Quinta do Bill, esta música foi para em 2004 e eu estive num concerto deles em 2016 ou 15. E eles pediram especificamente, por favor, não canta a versão dos Super Dragões ou do... Não sei, Super Dragões. Era a versão de Jorge Costa, meu, do Vitor Bahia. Do Jorge Costa. E o pessoal a cantar. E é muito desagradável. Foi desagradável para a banda, eu notei. Portanto, imagino. Mas os americanos têm que se congratular. Claro que sim, mas isso foi uma história muito engraçada e que faz-me lembrar com aquilo que o Vor estava a falar. Portanto, acaba por ser, pronto, sei lá, mais uma destas lições do funk e da forma como isto foi tudo uma adaptação inicialmente do rap e do Miami Bass que vem dos Estados Unidos e que se adapta, pronto, aos problemas sociais na altura das pessoas que viviam na favela. Mas eu por acaso nem sei se tem mais algum género de funk assim que se categoriza dessa forma, tipo ostentação, proibidão, melody. Está-se a lembrar de algo mais? Eu acho que depois disso a gente tem os gêneros mais próximos, mais atuais, Mandelão, o Heavy Funk, são gêneros postos. O Megatron, 150 BPM. Mas eu acho que chegou a Rocha, Rasteirinha. Mano, eu lembro quando tu lançaste um som de Rasteirinha. Eu gosto, mano, cara. Esse aí eu gosto. Esse aí amassou muito na altura. Cara, é muito bom, né? Dançante. Esse aí é Rasteirinha. Mas a Rasteirinha é mais... É 100 BPM, não? É 100 BPM. Rasteirinha, ela é... Se eu não me engano, o beat original, não tenho certeza, mas é do RD da RH. Mas o engraçado é que ele parece muito... E lembra muito os ritmos do norte, né? O coco, tipo, tem alguns ritmos no Brasil que tem mais ou menos essa ideia percussiva, assim. Então é uma ideia meio... O coco, ele é muito ligado ao sapateado, né? É um bagulho meio... Tipo assim, quando a gente vai pegar pra poder produzir no grid, a gente vê que é bem diferente. É um bagulho mais de impactos de grave, né? Tipo, bem na ideia do sapateado. Tipo assim, então a Rasteirinha meio que segue por essa ideia, assim, de percussões acumuladas, né? Com uma certa organização, mas um BPM mais lento. Uma ideia mais samba, assim, do funk. É uma mistura de funk com pagode, na minha visão. Mas que muitas vezes essa mistura de funk com pagode dá lá nos ritmos do norte. Depois eu vou mandar pra vocês algumas referências pra você ver a semelhança. Eu não sei explicar também, não sei se aconteceu pela aleatoriedade, mas os ritmos são iguais. Tipo assim, até na hora de tocar, eles batem um em cima do outro. Tipo assim, os ritmos de coco do norte, que muitas vezes são pessoas bem simples, assim, uma música bem folclórica do norte do Brasil, com o funk Rasteirinha. É bem parecido, demais até. Mas o funk Rasteirinha surgiu em algum lugar? Cara, o funk Rasteirinha, ele é do Rio de Janeiro, mas ele... Eu acho que ele é do Rio de Janeiro, mas ele é um funk mais... Quando ele surgiu, ele era uma vertente mais pop. Então, em Belo Horizonte teve alguns MCs. Por exemplo, os MCs do pop da época que tentavam fazer uma abordagem mais pop do funk utilizaram muito. Tipo, a gente tem a Pocahontas, que tem muito disso. Vários MCs também seguiram essa linha. Sim, eu lembro que na altura o Heavy Baile lançou aquele som com a MC Rebeca, exatamente. Maconha e Pente. Essa é muito rasteirinha, né? É rasteirinha. E é uma abordagem mais pop, não é? Então, o rasteirinho sempre é uma abordagem mais pop, mas um pouco mais pagode. Sempre é uma ideia meio pagode, meio samba, uma mistura do samba com engraçado, funk. Estás a falar um bocado, tipo, se não sabes se aquilo foi tipo meio acidental ou não sei o quê. Não sei, cara. Mas, porque não nada a ver com funk, mas há uns tempos eu estava a ver uma conversa que foi feita por uma pessoa que está à frente de um museu aqui em Lisboa, que é o MAT, e que juntava o Mar Fox, o Nazar, que é um produtor angolano que viveu em Lisboa, mas que hoje em dia já vive em Londres e agora vive em Amsterdão, e o DJ Zenobia, que é tipo um dos primeiros produtores de Kuduro, residente em Portugal, mas depois voltou outra vez para Angola, se não me engano. E o Zenobia estava a dizer que o Tarraxo foi um acidente. Quando ele começou a produzir Tarraxo, ele pôs sem querer a 100 BPMs, ou a 90, se não me engano, uma batida de Kuduro. E de repente aquilo estava a soar bem.
Então ele deu, ele mais ou disse, menos por aí. isto está a soar muito bem, tipo, e acabou por meio que lançar aquilo, e as pessoas gostavam muito porque fugia um bocadinho ao ritmo mais frenético do Sim. Kuduro e que dava igualmente para dançar, porque todas as comunidades acabam por usar aquilo para dançar, e daí surgiu o Tarraxo com esta vertente, né? Com o Znobia, daí o Znobia ser um dos precursores do Tarraxo. Vocês vão ter que fazer uma playlist com exemplos de tudo isto que estão a falar. Espero que estejam cientes que é para ir já ao linkzinho. E por falar em playlists e links, ele há pouco falou de um som que tu lançaste, terá sido possivelmente ou não no SoundCloud, não é? Porque tu, tanto quanto sei, te iniciaste a divulgar-te por lá. Como é que era o clima do teu ponto de vista do SoundCloud? Porque o SoundCloud foi das plataformas mais iconoclastas que surgiu aí na produção jovem nas últimas décadas. Acho que há ali uma página, obviamente que eu tenho mais referências de SoundCloud rappers, não é? Que é Lil Pumps e essas. Sim, mas na nossa área, depois na vossa os área, bedroom producers foram todos filhos do SoundCloud, né? E o Vor é um deles. É a lenda? Não, no Brasil. Vocês estão falando, eu acredito. Não, no Brasil era sem dúvida, tipo, de toda a família do que nós chamamos o Chill Baile. Era o Vor, o JLZ, nós estávamos a falar no outro dia do Cardoso e sim, uma série deles, mas agora passei a palavra ao Cara, o Vitor. SoundCloud foi uma época muito boa pra nós, cara. Tanto pra gente desenvolver, tipo assim, como produtores de música, a gente aprendeu muito. Tava até conversando com o Thiago hoje, que é algum dos o primeiro mix que eu fiz pra poder mandar pra uma rádio pra 23. Que ele tinha me mandado a mensagem, eu tava conversando isso com ele Sempre hoje. na crista da hora. Foi ele que disse. Mas aí, Eu digo tudo. essa época do SoundCloud foi uma época de ouro, cara, que eu levo bastante no coração, assim, porque foi uma época que eu fiz meus amigos, e que são os amigos que eu levo até hoje, assim, pra poder, que muitas vezes a gente trabalha todo final de semana junto, a gente acaba trombando um ali, em todo canto do Brasil, estamos trabalhando no cenário artístico, muitos foram trabalhar com artistas e tal. Mas é uma época que eu levo com muito carinho, cara. Muito carinho e que desenvolveu muito a gente. Deu muita oportunidade. O SoundCloud é uma plataforma que, para produtores que vêm de todos os lugares do mundo que são afastados, conseguem ter um intercâmbio. Por exemplo, eu consigo conversar com o Thiago, consigo conversar com a Kika. E a gente mora tão distante, muitas vezes a gente nem conhecia muito o outro, mas a gente conseguiu ter uma ligação. E também alguns acidentes de que, graças a Deus, me trouxeram até aqui. Tipo, de conhecer pessoas pelo caminho, conhecer pessoas que acreditaram no meu trabalho, produtores também que me ensinaram muita coisa, me ajudaram a desenvolver meu som e me passar várias visões. Então, eu acho que o SoundCloud foi uma excelente plataforma pra gente desenvolver, cara. Eu acho que o SoundCloud foi um acidente. Teve este propósito de unificar toda a gente e em alguns momentos, se calhar, não uniu as pessoas dessa forma tão eficaz, mas o SoundCloud foi sem dúvida uma plataforma que, pelo menos para nós na 23 e da forma como nós chegamos até ao VOR e outros produtores da internet, né? Seja do Brasil, seja de outro sítio qualquer. Do Brasil, nós na altura também gostávamos muito de funk e acabámos por nos focar muito no Brasil. Eu acho que em alguma altura, e até nem sei se até ao dia de hoje, nós temos mais ouvintes brasileiros no SoundCloud do que qualquer outra nacionalidade. Cara, o SoundCloud é muito grande. E no Brasil, tipo assim, vou te contar um detalhe. Em Belo Horizonte, os produtores de funk de favela só usam SoundCloud. Eles fazem um upload só no SoundCloud, muitas vezes. Pois fazem a distribuição via SoundCloud? Via SoundCloud. Para Spotify e tudo mais. Não. Só fazem só no SoundCloud. Só no SoundCloud. Então, era engraçado, Thiago, porque nessa época aconteciam alguns acidentes que eram interessantes de explicar para quem vinha de fora. Por exemplo, o Sango às vezes me mandava uma música, Sango, produtor de Chill Baile também, né? Me mandava uma música, sei lá, com 5 milhões de plays com um produtor de BH. Me perguntava,
que tá acontecendo? Porque eu nunca vi essa música em nenhuma playlist de funk em outro lugar do Brasil. E como é que ela pegou 5 milhões de plays? E aí eu explicava pra ele, falava, cara, aqui em Belo Horizonte, os produtores de funk só escutam funk de BH. Então eles conseguem ter um número que é só um número dentro, muitas vezes dentro só da favela. Microclima. É um exatamente. Né? Então, eu que como era produtor de Belo Horizonte também, mas de uma cena diferente, porque eu trabalho com funk, mas eu não moro na favela. Eu moro num lugar mais afastado, igual eu te falei. Eu moro no último bairro da Zona Norte de BH, que é um lugar quase rural, muitas vezes. Então, eu não sou da pessoa que mora na favela, minha família é pobre e foi pra morar num lugar longe do centro. Então, eu sou de uma cena que é muitas vezes ligada à internet, muitas vezes ligada a isso, mas os meus amigos produtores de funk, de SoundCloud, tinham números exacerbados, assim, que se a gente olhava assim, falava, meu Deus do céu. Então, muito disso, cara, muito desses números vieram pra mim também por causa da cidade. Belo Horizonte é uma cidade que é muito usuária de SoundCloud dentro do funk. Então, quando eu era usuário de sei lá, de um produtor de trap, de SoundCloud, um produtor de neo-soul, de vários outros gêneros, eu acabava importando esses consumidores que vinham do funk também. E aí o número aumentava. Então, é interessante. BH é um lugar onde o SoundCloud ele é muito utilizado, cara. Porque o Spotify ele é caro, né? Pra quem pagar uma mensalidade na favela. Tipo assim, como é que você vai pagar? Sei lá. Acho que a última vez que eu não sei, mas não deve ser mais barato do que R$20. E isso pra um produtor de favela, sei lá, pagar todo mês é caro. Você cara. tem que pagar as coisas, ajudar em casa e tal. Sem dúvida. Sim, mas precisamente pelo tipo de música que tu produzias, eu tenho pena que não exista neste nosso universo, existe certamente um paralelo que o Vorse tenha encontrado com um artista chamado Sippin' Purp. Não conheço, cara. Não, Sippin' Purp é um artista português, é um rapper português. Mais For 2016 tinha sido qualquer coisa interessante. Não, tinha sido um encontro interessante, agora que dizes. Nunca tinha pensado nisso. Alguém tem de fazer um mashup. Mas olha, na altura o Choi, que foi um produtor português que esteve associado à 23, e ele na altura lançou umas compilações que eram Hip Hop to Edit, que lançou, acho que foram 2 ou 3 volumes, e ele fez assim umas tipo Future Beats. Eram Future Beats com Hip Hop Tuga, e saiu um som do Sippin' Purp na altura, melhor, o que ele fez um edit do Sippin' Purp com muita influência também, olha, de artistas como o Vor, porque ele também bebeu um bocadinho dessa influência dessa onda chill vibe do SoundCloud. Portanto, depois eu envio. Isso devia ser a Anário. Olheiro. E sobre passando então ao teu percurso, como é que tu foste, se é que sentes que já encontraste uma identidade, um gosto, um espírito quase autocrítico enquanto músico para dizer, eu vou lançar isto, eu gosto disto, é bom, eu estou confortável, como dizias, no momento lágrima que podem consultar no Patreon, viajar o mundo, conhecer o mar, através da tua música, do teu talento. Eu tento escutar um pouco, mostrar para os meus amigos, tento mostrar para cada um pedaço, tipo assim, eu mando pro Sango, às vezes mando para os meus amigos produtores também do Brasil, tento pegar uma opinião de cada um para poder, muitas vezes, explicar o que eu tô tentando fazer, ver se a pessoa concorda comigo, as minhas loucuras, né, porque todo músico é meio doido, então fala assim, poxa, se você acha que é isso aqui, os músicos mais experientes, que eu acho que tem uma linha para poder me ensinar, você acha que é sobre aí? E também fazer um pouco das coisas que eu gosto, muitas vezes das coisas que eu acho que são importantes serem faladas. As pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de estar nos lugares que eu tô. E que muitas vezes tocar a música deles em alguns lugares, por exemplo, tocar a música de um amigo meu que muitas vezes tá num baile de periferia aqui em Portugal, é um troféu, cara, pra ele. Então, tipo, eu tento misturar um pouco de cada coisa. Coisas que as pessoas que estão na periferia querem que eu mostre um pouco. Coisas que eu gosto, porque eu sou muito fã de Londres, eu sou muito fã da cena de Afrobeat, sou muito fã dos produtores de SoundCloud, muito, muito fã. Uma boa parte da minha vida eu passei ouvindo Grime produtores. Também, Grime também, todos os... Grime, IDM, Bass, todos esses estilos me
moldaram até estar aqui, o hip hop. Então, eu tento inserir um pouco das minhas influências, as coisas que eu gosto, mas também respeitar o gênero que me trouxe até aqui, que foi o baile funk. Então, conversar com os produtores, entender mais ou menos a realidade do que eles passam, saber o que eles querem que seja passado ou falado, e entender um pouco disso e adaptar também as coisas que eu gosto. Como produtor musical, passar a música que eu gosto. Como DJ, apresentar as músicas das pessoas que precisam também que sejam apresentadas. São produtores do Brasil que muitas vezes estão em situação que não queriam estar naquela. Produtores, na minha visão, muito talentosos e poderiam ser reaproveitados. O Brasil, cara, é uma máquina de produtores musicais. Uma máquina de produtores musicais. Cada produtor de funk que você vê é um produtor de música eletrônica. Muitas vezes ele está num cenário que muitas vezes a sociedade não deixa ele evoluir. Ou não deixa ele... Tipo, não é que tenha que evoluir também, mas, tipo assim, que não dê outras oportunidades para ele alcançar uma ascensão social, para ele poder desenvolver em certas coisas, desenvolver a música dele, mas ele não deixa de ser talentoso, ele dominou um programa, muitas vezes sem nenhum manual, cara. Tipo assim, a gente não tem manual e muitas vezes eu acho que é um problema que até vocês portugueses também têm, mas eu imagino que pela educação de Portugal, vocês não sei como que funciona. Se vocês têm inglês na escola, e se os portugueses... A gente lá, a gente não recebe o inglês dessa forma. Eu não sei falar inglês. E muitos dos tutoriais de grime desses estilos são em inglês. Então eu tive que aprender a fazer na marra, vendo um tutorial, vendo o que o cara tava fazendo ali, copiando o que ele tava fazendo. E igual eu falei com o Thiago, muitas das coisas eu sei fazer, sabe? Mas muitas das coisas eu não sei muitas vezes pra que serve. Qual é o toque? Qual é o jeito? E tipo assim, se eu não sei, eu sou muito nerd de computador. Passei a minha vida inteira na frente de um computador. Eu fico imaginando pra um produtor de favela dominando, muitas vezes não tem nenhum computador. Adquire o computador no começo do percurso. Por exemplo, o Gustavo da VS, eu não sei te falar se é verdade, mas eu já ouvi dizer que as primeiras produções do GFDC e do Gustavo da VS foram feitas no celular. Músicas que estouraram no Brasil, com FL Studio de celular. O Arana também. O Arana produz um celular até hoje. Eu já vi o de Arana. Então, o pessoal se vira pra poder fazer música, pra poder tocar as músicas no baile, pra poder fazer as coisas. Eu também me virei até com os privilégios que eu tive, mas também com os desacessos que eu tive. Então, eu sou um fã de grime, muitas vezes não tive o privilégio de aprender inglês, muitas vezes não tive esse acesso, mas correr atrás de dar um jeito de conseguir pôr isso no meu som, porque eu amo, cara. Então, eu acredito, cara, que é muito legal. Tipo assim, no Brasil, a gente tá tendo uma máquina de produtores musicais, que muitas vezes é só dar um incentivo, tipo assim, e que eles vão alcançar lugares longe, porque eles produzem uma música por dia, eles são artistas incríveis de performance de palco, tem uma camada de fãs enorme e que muitas vezes não tem investimento nenhum. Vão tocando em lugares muito periféricos e que também não tem muita... Sim, sem grandes condições, né? De evoluir socialmente. Eu acho que é por aí, então eu gosto muito. Vou fazer aqui um pequeno parênteses, que eu acho sempre engraçado quando vem aqui uma pessoa humilde a este programa, em que eu te pergunto sobre o teu percurso e tu passas 10 minutos a falar sobre os produtores brasileiros. Acho muito bonito e assina lá. Qual é que é o DAW que tu usas, o software? A DAW que eu uso é o Ableton Live. Sempre usaste o Ableton? Não, eu comecei produzindo no FL Studio. E traíste o FL Army? Oi? Traíste o FL Army? Eu traí, cara. Traí o FL Studio, cara. Traí o FL Studio. Enfim, estes músicos querem ser sofisticados. É um step up. É um step up, claro. Querem ser sofisticados, faz parte do percurso. E tens alguma coisa a promover neste momento? Algo que vais lançar? Alguns sítios onde vais estar? Cá em Portugal já não vais, não é? Não. Agora a gente vai fazer show em Londres e depois Genebra. E depois eu volto pro Brasil. Os álbuns ainda, a gente está em desenvolvimento de alguns, tem muitos para sair, a gente só está no processo de finalização, então vai sair mais alguns álbuns por aí, inclusive alguns com artistas. Até o final do ano. Talvez até o final do ano. A gente vai se planejando, né, Thiago, para poder aproveitar as oportunidades que a gente tem. Eu ouvi falar da Anitta. Se Deus quiser. Não, mas isso espero que seja para breve. Com certeza. Sigam o VOR nas redes sociais. Sigam a 23 nas redes sociais. Se quiserem podem seguir o Nuance, mas essa parte já é um bocado irrelevante.
Vão às festas da 23, vejam o VOR quando ele cá vier, que de facto é festa, eu confirmo e reconfirmo. Dia 14 de julho, Musão e Daisy Tigrona com 23 no Perla Negra, portanto... Line tá sinistro. Eu não perderia. Vens cá? Eu vou ter que dar um jeito de vir pra cá. Quem dera. Fazemos um live no Instagram. Vou vir de barco. VOR, muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado pela recepção, viu, gente? Muito obrigado. E vocês que estão desse lado, like, comentário, subscrição, sininho, Patreon, todas essas coisas bonitas e 5 estrelas no Spotify e restantes plataformas de streaming. E partilhem. Beijoca.